Tem cura, e hoje eu vou conversar com você sobre mitos e verdades sobre alimentação e o câncer. Bom dia, seja bem-vindo à minha casa virtual, aqui pelo Instagram e aqui também pelo Facebook. Aqui é uma oportunidade que eu ofereço para você tirar as dúvidas diretamente comigo e para que nós possamos cada vez mais aumentar a chance da cura do câncer, seja em você ou na sua família. Eu estou com um novo horário a partir dessa semana, eu vou começar a partir das 7 horas. Eu acredito que seja um horário bom para as pessoas que têm me acompanhado e tem sido também um horário mais interessante para mim. Eu fiz umas perguntas prévias sobre mitos e verdades sobre alimentação e câncer. Me enriqueceu bastante porque são curiosidades extremamente pertinentes. As pessoas, de forma geral, pensam da mesma forma em relação ao que causa câncer e o que não causa, pensando, claro, no mito, né? Boa parte dessas informações são mitos. E a partir disso eu vou conversando com vocês. Eu deixei escrito aqui no meu computador esses mitos, então talvez eu olhe um pouquinho para baixo só para que eu possa acompanhar de forma real todas as perguntas que me fizeram. Mas se você que estiver agora aqui nesse momento quiser me chamar para conversar na live, é muito bem-vindo. Se você quiser fazer outra pergunta também, vai ser um prazer ouvir você e responder aquilo que está te incomodando, aquilo que está atrapalhando você, tá bom? Então eu vou dando uma olhadinha aqui nas perguntas e enquanto isso vocês fiquem à vontade para que a gente possa conversar e para que a gente possa trocar uma ideia. Minha querida esposa já colocou o tema aqui da live, né, que são mitos e verdades sobre o câncer, sobre a alimentação e o câncer. E aí a gente já vai começar. Deixa eu mudar a página aqui. Uma das perguntas que me fizeram foi a seguinte: eu como de tudo e por isso é importante seguir a alimentação dessa forma. De maneira geral, a pergunta é a seguinte: alimentação saudável é melhor para o câncer? Eu posso comer de tudo porque eu estou com câncer mesmo? E a resposta é que não. Se uma pessoa seguisse uma alimentação de qualquer forma, ou entre aspas, saudável, fosse a solução para o câncer, não haveriam tantos casos de câncer no Brasil. Existe uma orientação específica para o paciente com câncer. Por sinal, a segunda causa de morte no câncer é trombose, porque uma alimentação saudável, de maneira geral, pode provocar trombose, pode piorar a situação da trombose. Existem orientações específicas para a pessoa quando ela tem desnutrição, quando ela está acima do peso, quando ela tem anemia. Então, se você imagina que a alimentação saudável ela vai ser a melhor para o câncer, infelizmente não vai ser. É um passo para que você tenha mais saúde, mas não é o melhor passo para você tratar e cuidar do câncer. Então, cuidado com essa questão de comer de tudo um pouco, porque se de tudo um pouco não é específico e pode prejudicar grandemente seu tratamento e pode acelerar a evolução da sua doença. Então é importante que tenha uma orientação específica para o paciente com câncer. Então, eliminamos a primeira questão, a primeira pergunta, e a segunda é: posso comer qualquer alimento fazendo quimioterapia oral do fígado? Eu vou estender essa pergunta do fígado e depois eu falo para os outros cânceres. Se nós falamos de alguém que está fazendo quimioterapia, ela não é liberada de comer qualquer coisa. Existem, em primeiro lugar, algumas restrições, principalmente quem faz quimio, quem faz rádio, evitar alimentos, carnes cruas, porque pode causar intoxicação alimentar, evitar o consumo de fungos, e aí eu vou explicar o que seria o fungo, seria o shiitake, o shimeji, o cogumelo portobello e qualquer outro cogumelo, porque pode causar um problema de intoxicação também. Não é legal o consumo de fungos nesse período, mesmo que ele seja cozido. Se eu falo de queijos com fungo, queijo brie, queijo camembert, queijo gorgonzola, todos esses queijos, como eles são produzidos a partir de fungos, o fungo também não seria uma boa opção para essa pessoa.
Então a minha sugestão é que você evite esses alimentos com fungos, você evite os alimentos crus, você evite os probióticos, que normalmente são aqueles sachês que as pessoas usam para melhorar o intestino, seja a pessoa quando está com diarreia ou seja quando está com prisão de ventre. Então existe essa restrição, não é liberado o consumo de tudo, então acho que esse é o ponto. Isso vale tanto para o fígado quanto para os outros órgãos, né? Então esse segundo problema a gente elimina agora. E aí a pergunta que não quer calar, a pessoa escreveu dessa maneira, exatamente dessa maneira. E aí depois mudam as variações. O açúcar alimenta o câncer, o açúcar causa câncer, o açúcar faz o câncer progredir, seja açúcar orgânico, seja açúcar tradicional, seja açúcar mascavo, seja açúcar demerara, o açúcar causa câncer? Não existe evidência científica de quem consome açúcar, essa substância, faça o câncer crescer mais ou faça o câncer surgir. Lembra bem disso. Não existe evidência científica, não existe ensaio clínico randomizado, que é a melhor pesquisa científica que existe hoje no mundo para identificar se alguém vai ter uma conduta ou se vai ter outra. Então, esse ponto é importante. Ah, Alexandre, mas por que se fala tanto disso? Tanto disso? Exatamente porque há décadas atrás, não anos atrás, no século passado, teve um pesquisador que ganhou o prêmio Nobel, que ele mostrou que células cancerígenas consumiam mais açúcar do que as células normais. Olha que interessante esse achado dele. Então, por conta desse achado dele, dessa atividade da célula com câncer, as pessoas imaginavam que, então quer dizer que se eu comer açúcar, o câncer vai surgir, o câncer vai progredir. Então não existe essa relação linear, não existe essa relação direta de que açúcar causa câncer. E vamos até imaginar, no seu sangue agora, se você está conseguindo me assistir, é porque tem açúcar. Senão você não conseguiria prestar atenção em mim, não conseguiria me ouvir. Dessa maneira, qualquer pessoa que tem câncer, com a presença de açúcar no sangue, ela já estaria com câncer, com um tumor crescendo de forma ilimitada, porque o açúcar está liberado ali para todas as células do seu corpo. E isso não acontece com os cânceres que a gente acompanha por meio de exames de imagem. Muitas vezes esse câncer ele fica estável durante anos, ou se ele cresce, ele depende de outros fatores que não diretamente o açúcar. Isso que é importante. E eu sempre valorizo, é mais fácil orientar uma pessoa a controlar o açúcar do que você falar para eliminar o açúcar. Mesmo porque a gente não tem prova científica de que se você colocar açúcar, a sua vida vai piorar. E dessa maneira eu sugiro sempre, se você gosta do açúcar, se você quer colocar açúcar na sua alimentação, dê preferência para consumir no máximo uma colher de sopa por dia. Essa quantidade ela não engorda, esse açúcar vai ser digerido, a glicemia sua não vai alterar por conta de uma colher de sopa de açúcar, ou seja, não tenha esse medo do açúcar, mas também não consuma ele de forma exagerada, porque a gente sabe que a obesidade, o excesso de peso ou a gordura abdominal estão associadas a mais cânceres, isso sim, porque existe uma alteração na produção dos hormônios. Aí sim a gente teria uma associação já à formação de mais cânceres, isso já é conhecido. Então, terceiro mito eliminado, essa aqui é muito comum, né? Essa é bem comum, que é a questão da carne. A carne alimenta o câncer, a carne causa câncer, a carne provoca o câncer? Não existe evidência científica de que se você consumir carne, você vai ter indiretamente o câncer. Por sinal, se você olha os estudos em que as pessoas consomem carne, a carne protege mais o paciente com câncer do que a ausência dela, visto que a carne ela tem ferro. Um dos principais problemas que fazem as pessoas morrer é a anemia. A anemia faz com que o paciente não tenha tratamento de quimio-rádio. A segunda situação da carne, ela fornece proteína de alto valor biológico que ajuda a formar suas células saudáveis, e a gente precisa alimentar células saudáveis, não precisa ficar pensando só no câncer.
a gente consegue, com a proteína da carne, aumentar a sua imunidade, e a imunidade é das grandes chaves para que a gente possa eliminar o câncer e curar o câncer. Então, colocar na sua mente de que carne causa câncer é outra falácia, outro mito que precisa ser derrubado. Não existe essa evidência de que quem consome carne, essa pessoa vai ter um problema do câncer progredir, do câncer aumentar. Por sinal, milhões de pessoas no mundo consomem carne e são curadas do câncer. Se isso fosse verdade, nenhum tratamento daria certo, visto que a população vegetariana estrita, né, que não consome nenhum tipo de proteína animal, ela seria a salvação, esse caminho seria a salvação. E não é verdadeiro isso. Isso não acontece. Milhões de pessoas no mundo são salvas consumindo carne. O câncer, ele desaparece depois de 20, 30, 40 anos. Então, tire esse mito da sua mente também. O que não deve comer quando tem câncer? Aí a gente entra naquelas restrições do que eu tinha comentado no começo. Então, primeiro passo, a pessoa tem 3 pilares para a dieta anti-câncer, para esse modelo que eu tenho desenvolvido para as pessoas terem uma alimentação saudável. Quais são esses 3 pilares? Primeiro pilar, sem ordem de importância, tá bom? Primeiro pilar, manutenção do peso. Eu preciso que essa pessoa mantenha o peso, não fique desnutrida e não fique com excesso de peso e até mesmo com a barriguinha de excesso de gordura. Segundo pilar, uma alimentação que evite os efeitos colaterais do câncer e do tratamento. Existem efeitos colaterais causados pelo câncer, a trombose é um deles, a anemia é um deles, a desnutrição é um deles, a desmineralização, a gente perde diversas vitaminas e minerais e precisam ser completadas, precisam ser oferecidas pela própria alimentação, não por suplemento, tem que tomar cuidado com isso. E existe o terceiro ponto, que eu tenho o efeito do câncer, eu tenho efeito das drogas quimioterápicas, dentre elas tamoxifeno, anastrozol e diversas outras, elas têm efeitos específicos na sua célula e muitas vezes você oferece substâncias que atrapalham o funcionamento dessas substâncias, que são os quimioterápicos, dentre elas o chás. Se eu pego o chá de babosa, chá de folha de romã, chá de piraviola, atrapalham o efeito de drogas quimioterápicas. Então a pessoa que acha que está tomando um chazinho e está se curando, ela está atrapalhando o efeito da droga que mata o câncer. Qual que é o risco disso? O risco é do seu câncer crescer e dele avançar. Então, veja como é que essa combinação de substâncias que você ingere tem que ser muito bem controlada. Outra questão, pessoas que tomam suplemento em doses altas de vitamina B9, de vitamina E e de beta-caroteno, formam câncer. Então, olha que coisa grave, a pessoa acha que está fazendo bem, consumindo vitaminas, mas ela está ajudando a formar mais câncer, principalmente no paciente que já teve câncer, esse que é mais grave. Então existe uma combinação especial de vitaminas, minerais e de nutrientes para evitar os efeitos colaterais do próprio câncer e do próprio quimioterápico. E existe o terceiro, que é o fortalecimento da imunidade. A gente precisa, a principal linha de esperança hoje no câncer é a imunidade e a gente precisa oferecer nutrientes especiais para melhorar essa imunidade. Esse seria o modelo que eu sigo de alimentação, de nutrição ante o câncer. E aí, outra pergunta que temos, fechamos esse mito. A Daniela fez uma pergunta, me desculpa. Olha, Danila, me perdoa. Olha que legal, Danila. Existe um mito muito forte sobre a questão de hormônio nas carnes, né? Isso é extremamente... Poxa, que bacana que você está colocando isso pra gente. Que legal, viu? Muito, muito, muito obrigado mesmo. Tem hormônio na carne? Não tem. Poxa, Alexandre, mas a vida inteira eu ouvi falar que frango recebe hormônio. Danila, eu também tinha essa impressão. Quando eu me formei em 2003, já faz tempinho, né? Formei em 2003, dia 12 de dezembro de 2003, foi minha colação. Eu saí da faculdade com a informação de que carne tinha hormônio. E quando eu vim morar em Campinas com a minha família, eu tive o privilégio de conhecer um laboratório de análises de hormônios, de resíduos do Ministério da Agricultura, que aqui em Campinas ele é chamado de Lara, né? Então eu fui até esse laboratório para conhecer as análises, para conhecer o que eles faziam.
E a primeira coisa que eu perguntei foi o seguinte: mas e aí, como é que vocês fazem para analisar o hormônio do frango? Aí uma japonesa, uma pesquisadora lá dentro, muito séria, falou assim: mas não tem hormônio no frango. Mas como não tem hormônio no frango? Não existe hormônio no frango. E eu fiquei preocupado com aquilo, eu fiquei assustado. E não confiando nela, eu fui atrás de 3 grandes pesquisadores no Brasil que trabalham só com a parte avícola. E questionando eles também reforçaram a fala dela de que o frango não tem hormônio. E aí contaram toda a história, e você pode encontrar pela internet, tem bastante conteúdo de qualidade sobre isso. Desde 1920, ou seja, há 100 anos, 101 anos vão completar, o ser humano cria frangos para que ele possa engordar. Então, em 1920, o frango ele pesava, depois de 6 meses, 1,2 kg. Hoje, o frango, em menos de 40 dias, está com mais de 3 quilos. E o que se deve a esse ganho? Primeiro, essa experiência de 100 anos que o ser humano tem em relação à criação de frangos. Quando você passa numa granja à noite, você vê a luz acesa, porque ele come 24 horas por dia, pelo menos fica disponível água e comida para que ele possa comer 24 horas por dia. O número de frangos por metro quadrado dentro dessa avícola é limitado, exatamente para que não haja competição pela comida entre os frangos. Todo momento passa um técnico agrícola ou um funcionário responsável que tira os frangos que morreram para que aquela famosa frase não se torne verdade, que uma maçã podre estraga toda a cesta. Então, se tiver algum frango ali dentro, ele é retirado. A ração é extremamente energética e rica em proteína, o que facilita o crescimento desse frango. E quando a gente pega as análises do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes produzidos pelo Ministério da Agricultura, você não acha no frango, na carne do frango, nem hormônio, nem metal pesado, nem mesmo antiparasitário, antifúngico ou outras substâncias que seriam, por exemplo, antibióticos. Ou seja, a gente tem hoje carnes limpas, carnes sem hormônio, e até mesmo falando do frango, eu poderia falar do peixe, eu poderia falar do boi e de outros animais. Esse trabalho dos fiscais do Ministério da Agricultura, que são os médicos veterinários, é um trabalho tão sério que quando o Brasil tentou privatizar esse setor, não vou entrar nessa questão de se é bom privatizado ou não é bom, não é o meu foco, mas nesse setor da qualidade de alimentos eu vou destacar, quando o Brasil tentou falar, não vamos ter mais o selo CIF, que é o selo de inspeção federal, alguns países europeus falaram, se você não tiver uma fiscalização do próprio governo sobre esses alimentos, eu não vou mais comprar carne sua, de tão sério que é esse trabalho. Olha que incrível, né? E o interesse de forma geral dos últimos governos tem sido pela privatização, não teria motivo de um governo falar que ia manter esse grupo de funcionários. O que eles mais queriam, entre aspas, seria privatizar todos os setores. Não houve interesse nessa privatização do selo de inspeção federal, que tem mais de 90 anos de confiabilidade e de trabalho sério, por conta exatamente dos países europeus que falaram, você tira esse selo e eu não compro mais de você. Olha que coisa incrível. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, né? Olha que coisa incrível. Então tira esse mito do hormônio na carne porque ele não existe, ele não é verdadeiro. Depois você me fala se eu consegui responder essa pergunta, viu, Danila? Por favor. Então vamos avançando para outros mitos aqui. Fazer uma low carb seria indicado? Primeiro eu vou falar quando é indicado low carb pela ciência. A low carb é indicada quando você tem síndrome do ovário policístico, ela é indicada quando você tem obesidade, quando você tem diabetes ou excesso de peso. A melhor estratégia nutricional para reduzir peso e aumentar a adesão da dieta é a dieta low carb. Isso já é comprovado cientificamente. Porém, isso não significa que todo paciente com diabetes, todo paciente obeso, todo paciente com síndrome do ovário policístico e todo paciente com excesso de peso vá aderir a essa dieta, porque nem todo paciente ele consegue se adequar a essa redução de carboidrato. Então, eu preciso avaliar, esse paciente consegue, isso é legal para ele? Opa, excelente, a gente tem diversos trabalhos mostrando a eficiência dessa dieta para reduzir o peso e de fazer com que ele tenha adesão a esse tipo de tratamento.
Aí a pergunta que fica é, o paciente com câncer com dieta low carb ou cetogênica, ele vai ter uma resposta melhor? Eu vou contar o meu caso. Lá atrás, quando eu tinha 13, 14 anos, eu até conversei com a minha mãe ontem, ela falou que eu tinha uns 12 anos quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas, entre aspas, do câncer, mas eu falo 14 porque com 14 foi a forma mais intensa. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a passar mal, comecei a ter hipoglicemia e fui consultar uma nutricionista. E essa nutricionista sugeriu uma dieta que não era low carb, mas ela selecionava o tipo de carboidrato. Foi a pior coisa que eu fiz para a minha situação, que era um câncer de pâncreas. Eu piorei muito a minha saúde, eu desnutri mais ainda e eu não posso falar que low carb é a melhor indicação para todos os cânceres. Se eu pensasse num paciente que tem câncer e ele está acima do peso e está obeso, poderia ser uma boa opção. Mas como, de maneira geral, o câncer desnutre muitos pacientes, talvez para esse paciente desnutrido, esse paciente que está com peso dentro da faixa saudável, talvez não seja a melhor estratégia. Aí tem que avaliar caso a caso. Então, mais um mito aqui a gente vai eliminando, a gente vai retirando. E vamos para o próximo aqui. Vamos ver aqui, do low carb. Por que sentimos tanta azia, né? O que é azia? Essa queimação que a pessoa tem por conta dos sucos gástricos. Então, tem que avaliar cada pessoa, em cada situação, por que ela está sentindo azia. Primeiro passo, drogas quimioterápicas, elas agem fortemente em todas as células do corpo. Não é à toa que o cabelo cai, né? E não é à toa que tem problema no estômago. Então, dessa maneira, a própria droga pode fazer isso. Uma das sugestões que a gente traz é diminuir a quantidade de alimento que você está comendo nas grandes refeições, almoço e jantar, você comer mais devagar, comer o alimento frio. E o gengibre tem sido um excelente aliado para essa questão da azia. Então, talvez fosse esse caminho, e um dos motivos é a própria droga quimioterápica que faz essa ação intensa sobre o estômago. Mais um mito aqui derrubado. Outra pergunta acho que eu já respondi. O que comer na verdade? Por que não podemos comer nada? Tem muitas dúvidas disso. Na verdade eu já comentei algumas coisas aqui, né? Pode comer sim. Peixe, carnes, ovos, frango, todos bem cozidos. É permitido arroz, é permitido feijão. Não tem essa proibição que não pode comer fruta, também é permitido. Só as recomendações que eu fiz anteriormente que não. A má alimentação causa câncer? A pessoa só terá câncer se tiver disposição genética? Olha que interessante. A má alimentação, ela está associada a câncer. Se eu penso alguém que está acima do peso, que tem excesso de gordura, ele não se alimentou bem, porque senão ele não estaria acima do peso. Foi feito um estudo no Brasil, tanto da USP quanto de Harvard e do IARC, que é um braço direito da Organização Mundial da Saúde, sobre o câncer, no qual 13 tipos de câncer no Brasil, cânceres, estão associados ao aumento do peso, não é nem a obesidade, só dele aumentar o peso, ele já tem associação do câncer. E por que isso acontece? Exatamente porque quando você está acima do peso, existe uma produção irregular de hormônios, progesterona, estrógeno, hormônios androgênicos, né? Ou seja, que fazem relação com essa parte sexual, hormônios como insulina e o fator de hormônio do crescimento, que é o famoso GH. Esse desequilíbrio nessas produções de hormônios tem ajudado a alterar células saudáveis e formar câncer. Então, isso é extremamente delicado, isso é extremamente perigoso e a má alimentação está fortemente associada à formação de câncer. Por sinal, mulheres obesas pós-menopausa têm apresentado mais câncer do que mulheres que estão com peso saudável. De forma geral, o que eu tenho falado é o seguinte: 90% da formação do câncer está na sua mão. 10% está na genética. E mesmo nos 10% que é genética, que é o meu caso, existe como fazer muito, que é fazer com que você possa viver mais e melhor, exatamente para que a medicina possa avançar e retirar essa doença de você. Então, a má alimentação está associada, é verdade, isso é real, e a situação genética também é verdade.
a maior parte, 90% da população não tem relação genética com o câncer e desenvolve o câncer. Não é só 10% da população que desenvolveu essa doença ou das pessoas que estão com câncer. Alimentação, que pode, não pode, médicos dizem que pode, outros dizem que não pode, também é um ponto que eu já comentei aqui. Soja para quem tem câncer hormonal é ruim? Normalmente as pessoas falam dos cânceres HER2 positivo ou câncer triplo negativo. O triplo negativo não tem relação hormonal, mas se eu penso nos cânceres de mama que estão associados a essa questão hormonal, qual que é o ponto do Alexander? Se você gosta da soja, se a soja faz parte da sua cultura alimentar, os orientais gostam bastante, eu sugeriria o consumo de soja orgânica, porque o que me preocupa mais na soja é a questão dos agrotóxicos. São 39 agrotóxicos colocados nesse grão, é o grão que mais recebe agrotóxico no Brasil, e a gente tem dúvida até que ponto essa quantidade de agrotóxico, em especial o glifosato, possa acelerar o câncer e ele pode diretamente fazer com que as suas células formem câncer. A própria Organização Mundial da Saúde, ela coloca que o glifosato, que é um agrotóxico colocado na soja, ele está associado ao câncer. Então, a Organização Mundial da Saúde, por meio dessa pesquisa, já mostra a associação desse agrotóxico com o câncer. A própria pessoa que joga o glifosato, no Brasil é conhecido como mata-mato, né? Essa substância em contato direto com o agricultor já causa câncer, a gente já conhece isso, né? Então a gente precisa, na minha opinião, ter cuidado caso não faça parte da sua cultura alimentar, seja o óleo de soja, seja soja em grão. Se ela for a questão da soja orgânica, eu teria uma preocupação menor nesse sentido. Então, a princípio, eu tenho esse receio aí. Outro ponto aqui da soja, a carne vermelha, a gente já falou, né? Seja qualquer um tipo de carne. Essa aqui é interessante, ó. Pessoas perguntam bastante sobre isso. Farinha branca, arroz branco, o que tem de prejudicial? A questão é, se fosse a pergunta trigo e arroz, eu não teria nenhuma preocupação nesse sentido, porque dentro de uma alimentação balanceada, trigo e arroz, eles são cereais, vão fazer parte da alimentação. Um dia você poderia comer arroz branco e feijão, você poderia comer o grão do trigo cozido com o feijão, é uma combinação interessante para ter uma proteína de melhor qualidade. O trigo ou o arroz, eles vão ajudar a fornecer mais aminoácidos junto com o feijão, para que a sua dieta fique mais completa em proteína, e ficando mais completa em proteína é bom para a imunidade, é bom para as suas células, é bom para a formação dos ossos, dos músculos, de todas as células corporais, legal. Agora, quando se fala de farinha branca, o que a gente tem percebido, infelizmente, é uma qualidade ruim da farinha. Primeiro passo, porque existem muitos aditivos, a legislação brasileira permite mais de 12 aditivos alimentares dentro da farinha. Alguns desses aditivos estão associados ao câncer, até mesmo com o dedo, né, apontando da Organização Mundial de Saúde, e a gente fica com dúvida até que ponto a farinha vai ser positiva ou não. Eu não tenho o olhar de proibição, eu tenho o olhar de olhar para esse alimento, buscar farinhas, muitas vezes internacionais ou até nacionais que tenham uma qualidade melhor, e indicar para o paciente e restringir o consumo, mesmo porque o Guia Alimentar da População Brasileira fala sobre a restrição do consumo de pães, que seria como foco essa questão da farinha branca. Então eu não colocaria ele como vilão, como proibido, mas eu colocaria ele dentro de uma cesta amarela para você ter cuidado no consumo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Bom dia, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Eu estou falando sobre os mitos da alimentação e o câncer, né? Mitos e verdades. E o próximo tópico aqui, existe alguma fruta que deve ser evitada por quem tem câncer? Sim, quem tem câncer renal e faz hemodiálise não pode consumir carambola. Vou repetir, quem tem câncer renal e faz hemodiálise não pode consumir carambola. Ou qualquer pessoa que tenha câncer em qualquer outro órgão, seja câncer de mama, câncer de próstata, e faça hemodiálise,
também é proibido de comer carambola. Na verdade, eu como nutricionista falo que o único alimento proibido para um adulto, ou para um adolescente, ou para uma criança com mais de 1 ano, seria a carambola para quem tem insuficiência renal crônica, faz hemodiálise. Então, para esse paciente é proibido. O outro alimento que seria proibido seria crianças com menos de 1 ano, e essa criança é proibida de comer o mel, porque ele pode causar uma intoxicação alimentar por conta de uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que é extremamente grave, pode levar essa criança à morte. Mas pensando que quem tem mais de 1 ano, a única fruta proibida, mel não é fruta, mas eu fiz só a associação da proibição, a única fruta proibida seria a carambola para quem tem insuficiência renal crônica. E aí em seguida eu começo a receber muita pergunta, então quer dizer que faz mal carambola? Não faz mal carambola. Você pode consumir, é uma fruta rica em vitamina C, é uma fruta rica em fibras, pode fazer parte da sua alimentação, mas se você faz hemodiálise, ela não é indicada. É esse o único olhar que a gente tem. Não precisa ter medo dessa fruta, tá bom? Então, esse seria o único ponto que a gente tem de preocupação em relação à fruta. Shot de imunidade, é verdade? É bom? Melhora ou não? O que melhora não é o shot de imunidade. O que a gente tem visto que as pessoas misturam. Eu misturo cúrcuma, né? O mais comum. Você vê shot de limão com cúrcuma. Esses dois alimentos sozinhos não têm poder de melhorar a imunidade. Se você começa a misturar muitos compostos bioativos ali no seu café da manhã, você acaba muitas vezes não aproveitando a melhor qualidade desse shot. Então a minha sugestão é que você não use um shot como remédio. Todo dia naquele horário você vai tomar isso. Mas sim ao longo da alimentação e se aquilo for prazeroso para você, se aquilo for agradável. Porque quando você começa a olhar aquilo como um remédio, existem alguns estudos mostrando que alguma substância, a própria cúrcuma, também pode atrapalhar a ação de quimioterápicos. Então, eu tenho muito cuidado com essa questão da pessoa todo dia colocar cúrcuma, todo dia coloca substância A, B ou C. Cuidado com esse uso como remédio. Se você usa todo dia, você está usando como remédio. Cuidado com isso, tá bom? Então, esse shot de imunidade depende. A pessoa precisa saber a orientação específica para ela e a condução exata para tratar a imunidade, para melhorar a imunidade. Esse é o primeiro ponto. Existem outros alimentos mais interessantes do que cúrcuma e do que o limão para que a gente possa melhorar a imunidade. A outra pergunta aqui, pão, batata, açúcar eu já falei. Ela colocou pão, batata, açúcar, pode, né? O açúcar eu já comentei, está no começo dessa live, mas se eu falar do pão e da batata, o pão entra naquela questão do trigo também, a pessoa pode, mas a gente vai controlar a quantidade, porque muito também não está dentro do universo saudável. Existe uma lanterna amarela pelo Ministério da Saúde para controlar o consumo de pães, e a batata ela seria como o arroz, seria como o próprio trigo, no sentido de fornecer carboidrato, de fornecer energia. A minha preocupação com as pessoas que comem bastante batata, comem bastante massa, é o excesso de carboidrato, que é até uma outra pergunta que fizeram. Carboidrato faz mal? Carboidrato em excesso faz mal, mesmo esse carboidrato complexo, que é a batata, cará, mandioca. A alimentação de uma pessoa com câncer, ela precisa ser mais rica em proteína e gordura do que rica em carboidrato. O que a gente tem visto é que as pessoas consomem muito carboidrato, uma dieta excessiva em carboidrato, e para o paciente com câncer, muitas vezes, isso não é positivo, porque ele deixa de comer proteína na quantidade certa e deixa de comer gordura na quantidade certa. Existe um desequilíbrio nessa composição de carboidrato, proteína e gordura. Então, eu não falaria que é proibido pão, não falaria que é proibido batata ou açúcar, mas eu precisaria ter um equilíbrio especial nesses nutrientes para que a pessoa tivesse um tratamento adequado do câncer, e em especial para que não entrasse em situações em que ele ganha bastante peso. Então esse ponto também é muito interessante a gente abordar. O consumo de álcool, em especial cerveja, quais os riscos para quem fez ou faz tratamento oncológico? O risco primeiro é de atrapalhar a ação do quimioterápico e do radioterápico. Esse é o primeiro ponto. O álcool atrapalha
a ação das drogas quimioterápicas sobre as células que ele está atingindo, sobre as células de câncer. Esse é o primeiro ponto. E não existe dose segura do consumo de álcool para a sua saúde. Por sinal, o álcool também está associado ao câncer, câncer de esôfago, câncer de faringe, câncer de laringe. O álcool ele é extremamente cancerígeno para o fígado. A gente tem uma situação gravíssima do álcool em relação ao fígado, então ele altera as células para formar câncer. Então o álcool não seria uma boa opção nem para quem está fazendo o tratamento, né, ou para quem fez, porque ele traz esse fator de risco. Então não faz parte de dose segura ou de linha segura para que você possa consumir. Então esse é o ponto que eu gostaria de abordar hoje, que foram os mitos e verdades sobre o câncer. E a minha ideia é sempre trazer assuntos que sejam do seu interesse, que sejam do interesse do paciente com câncer, para que a gente possa conversar mais. Depois, se você entender, Alexander, fala desse outro assunto, já estou na live número 92, daqui a pouquinho vamos chegar em 100 lives, tem bastante conteúdo de ouro, de qualidade, para pelo menos dar uma noção, um norte para o paciente com câncer, ajudar ele a ter uma nova visão, limpando esse besterol que existe na internet. Existem informações não científicas, existem pessoas vendendo milagres pela internet. Se ela estivesse oferecendo um milagre é bem-vindo, né? Mas vendendo o milagre para as pessoas e que fazem você atrasar a sua cura, fazem você atrasar o seu tratamento. Câncer tem cura e a nutrição é o seu grande aliado. Nutrição anticâncer, que é a linha que eu tenho desenvolvido, ela pode ajudar você a viver mais e melhor, tá bom? Então eu quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo. Vou começar a fazer as lives mais cedo, às 7 horas, mais tarde, né? Às 7 horas da manhã. É um horário bom para mim e eu tenho percebido que mais pessoas também têm participado nesse horário. Quero agradecer pela atenção e pela oportunidade e excelente semana para todos vocês.